Oi, Tami, tudo bem? Tudo jóia, Douglas, tudo ótimo. Bom, eu queria que você compartilhasse sobre a história, de amor dos seus avós. Sim, eu estava até vendo numa página, né, que aconteceu mais ou menos a mesma coisa com uma pessoa, e daí eu coloquei o meu relato lá, e assim, a galera ficou bem comovida com a história. Porque meus avós, eles eram casados há 52 anos, e era aquele casal que ficava brigando o tempo todo, um enchendo o saco do outro, mas eles não se desgrudavam, sabe? Era um negócio assim, minha avó não aguentava de tanto que meu avô enchia o saco, mas era um grude os dois, era um relacionamento muito bonito, e a nossa família cresceu muito unida por conta disso, então eles eram muito, muito, muito unidos. E a minha avó tinha uma doença cardiovascular, e ela teve um. Eles falam que é coração grande, né? Ela teve uma parada cardíaca um dia, precisou ir para o hospital. Nisso, ela foi entubada e ela ficou, assim, muito debilitada, né? Ela também era obesa, o que dificultava o quadro dela e tal. E, e o meu avô ficou em casa, ele morava com a minha tia e com meu tio, né? Os filhos dele. E ele ficou nesses dias, assim, angustiado, agoniado. E a gente muito preocupada, né? A família toda muito preocupada, que poderia ser que ela não saísse dessa e o médico já tinha dito isso pra gente por conta das complicações. E então nós estávamos fisicamente e espiritualmente nos preparando para de repente receber a notícia de que ela teria falecido, né? Daí chegou no dia 16 de novembro, inclusive essa semana passada fez 9 anos. é, Ela estava no hospital, a gente não queria deixar ele ficar indo ver ela, porque ele ficava muito mal quando ele fazia isso. Então ele foi pouquíssimas vezes durante a semana que ela ficou internada, mas ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Daí minha mãe pegou e falou: tá bom, vamos lá. Daí ele chegou lá. Não, isso, no dia 16. Daí ele foi lá, ele viu ela, entubada, né? Sem consciência. Daí ele falou assim: Ô, véia, depois, daqui a pouco eu venho te buscar. Alguma coisa assim, sabe? Assim, daqui a pouco a gente vai pra casa, eu venho te buscar. Minha mãe não lembra ao certo o que ele falou. Só que daí minha mãe ficou pensando: caramba, ele tá bem baqueado, impactado, né? E ainda ele brincou com as enfermeiras ali. Daí ele chegou em casa. Minha mãe deixou ele lá com meus outros dois tios e foi pra casa. Ele foi pra casa. Ele chegou lá, fez a barba, tomou banho, sentou no sofá e ele morreu. E daí foi assim, não, a gente não acredita. Quando a minha tia ligou e falou, o vô morreu, daí a gente ficou assim, não, como assim, né? E foi muito incrível, porque foi assim, do nada. Acho que ele teve uma parada cardíaca, assim, não deu nem tempo de Uhum. socorrer. Quando o SAMU chegou, ele já estava sem vida. E daí a gente falou, nossa, e foi no dia do aniversário da minha mãe. A gente falou assim, nossa, não acredito, não acredito. Daí, beleza. Daí eu tive que correr todo com o lance de funerária, parte burocrática, enfim, né, dessa situação. E no momento que o meu avô estava sendo enterrado, o médico me ligou do hospital para falar que a minha avó tinha falecido. Foi assim, Nossa. o telefone tocou, eu até achei super inconveniente, porque eu nem pensei em colocar no silencioso, sabe? Daí eu só peguei um documento da minha avó, eu não contei pra ninguém, e um tio meu foi comigo, pra gente ver se era isso mesmo, sabe? Conversar com o médico. Nem o médico acreditou, o médico chorou, assim, quando a gente contou, e daí eu falei, pô, como que agora a gente vai contar pra minha mãe? Sabe, pra minha mãe e pra todos os familiares, porque depois que acabou Uhum. daí o enterro do meu avô, eles foram para todos para casa deles, né? E juntos ali e tal. E eu tinha que chegar e contar. E daí eu cheguei, falei, gente, vocês vão achar que é brincadeira, mas a avó acabou de morrer. Daí teve que ser tudo de novo, né? Nossa. Até os parentes de fora. Foi muito, muito. E assim, bem no aniversário da minha mãe. E a nossa família era muito unida, então foi um baque assim gigantesco. A gente estava esperando que a avó fosse embora, mas não que o vô, né? E isso ter acontecido assim, mas o que faz a gente achar disso tudo, a dor ser mais branda, e a gente ter superado e poder falar, inclusive, agora disso, porque foi muito dolorido, é que foi uma história linda.
Porque, por exemplo, o meu avô, ele não soube da morte da minha avó. E a minha avó não soube da morte do meu avô. E eu acho que para um casal que está junto há tantos anos, o luto deve ser a coisa assim, eu não consigo nem imaginar viver sem o Uhum. seu companheiro de 52 anos, né? Deve ser muito. E foi isso que aconteceu. E foi bem no aniversário da Nossa, minha que. mãe. Durante anos, 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 assim, foi uma data triste, a gente não gostava mais de comemorar o aniversário dela. Daí as coisas foi se resignificando e a gente foi, pô, eles sempre foram unidos, sempre ensinaram a gente a comemorar. A gente fazia festa, cerveja e churrasco toda semana, sabe? Ai, É uma que família delícia. muito legal. Então a gente voltou a comemorar o aniversário dela e hoje tá tudo tranquilo, assim, só fica a saudade mesmo. E com essa referência que você teve em casa, te ajudou a acreditar mais ainda no amor? Porque a gente vive numa geração que o amor é muito fast, né? Muito que trocam muito Banalizado. rápido, que desanimam muito rápido, que desgostam muito rápido. Então, essa referência de dentro de casa te fez acreditar ainda mais no amor? Fez acreditar, sim. E, inclusive, fez acreditar que o amor não é 100% perfeito. Porque o meu avô, quando era mais jovem, ele não foi nenhum santo. Ele feriu muito a minha avó em algumas situações. A minha avó também feriu ele. E acho que, assim, se fosse hoje em dia, já seria motivos de terem terminado. Porque hoje em dia é assim, né? A gente... Às vezes é mais fácil desistir do que persistir, continuar lutando. E, inclusive, eu tenho essa base familiar e acredito muito no amor. O meu sogro e minha sogra são casados também há 30 e poucos anos. Meus pais são casados também há muitos anos. E, às vezes, eu acho que dá uma desestruturada um pouquinho familiar, né? Às vezes, um casal se separar, né? Se for um casal muito bacana, que tá entrosado em querer o bem do filho e se dar bem, mas, às vezes, tem uns términos que é péssimo e as pessoas não têm convivência e o filho fica ali no meio, né? Então, assim, a minha família é bem estruturada e eu tô há 6 anos hoje em dia com meu companheiro, demorei para encontrar ele e eu levo isso aí. Falei, cara, vai ter perrengue, vai ter coisa boa. E, por exemplo, hoje em dia, para se relacionar comigo não seria tão fácil, porque eu viajo muito e ele fica em Uhum. casa. Né? Como eu toco, eu sou musicista, eu tô viajando, às vezes eu fico 20 dias em turnê, fico fora. E ele tá aqui cuidando da casa, cuidando do que a gente tem junto, trabalhando em outro setor, assim. E se não fosse amor mesmo, eu acho que já teria falado assim: ah, eu vou largar essa menina aí, pelo amor de Deus. Então a gente tem essa conexão muito forte. Eu acredito muito, assim. Ai, que legal, que lindo. Obrigado por compartilhar com a gente aqui a sua experiência familiar, né? Familiar de vida. Sim, E que eu pego um pouquinho disso para mim também, que é difícil acreditar, né? Que pode acontecer, mas eu tô aqui na expectativa de que aconteça. Pelo menos para acontece. mim também, com certeza para muita gente que está assistindo a gente agora. Sim, com certeza. Acontece, a gente tem que estar num amor calmo, num amor tranquilo. A gente não pode aceitar situações e estar num relacionamento tóxico, sabe? Eu já sofri relacionamentos tóxicos por muitos anos e falei assim: "Ah, eu não quero, vou desistir", sabe? Não tem mais. Mas daí apareceu, sabe? No momento que a gente menos espera. Então, assim, tem que continuar acreditando no amor, sim, se entregar de corpo e alma. E o que eu vi ali nos meus avós foram almas gêmeas, né? Eu acho assim Sim. que isso é uma coisa raríssima de acontecer e foi nossa, não sei nem o que falar assim do sentimento que a gente teve. Ah, muito obrigado por compartilhar mais uma vez. Por nada.